Eu realmente não sei como começar, serei completamente honesta, já que você nunca saberá quem eu realmente sou. Estou prestes a compartilhar meu maior arrependimento na vida e como isso me destruiu. O motivo para isso é, esperançosamente, purificar minha alma ao encontrar alívio ao compartilhar. Eu sei que as pessoas se tornarão julgadoras assim que eu confessar ter traído meu marido, mas você sabe, a questão é que nem sempre é tão simples ou preto e branco quanto parece. Pode ser uma coisa muito complexa, muito mais complexa do que apenas traços positivos, emoções ou sentimentos. Todos nós queremos nos mostrar como santos, mas no fundo todos nós cometemos algumas ações lamentáveis que podem ter sido expostas ou ainda estão ocultas, dependendo de nossa sorte e da gravidade de nossos atos. Tudo o que quero dizer é que o lado sombrio existe dentro de todos nós, no entanto, aqui está. Sou uma mulher de 32 anos, casei com o amor da minha vida, Paulo, há 1 ano. Ele tem 35 anos. Paulo e eu nos conhecemos há muitos anos, mas namoramos por 3 anos antes de nos casarmos. Fomos apresentados em uma festa de amigos em comum quando eu estava no último ano da faculdade. Ambos gostamos da companhia um do outro e mantivemos contato. Embora Paulo parecesse estar seriamente interessado em mim desde o nosso primeiro encontro, eu não dei muita atenção a isso porque estava acostumada a receber atenção masculina toda a minha vida. Eu sei que parece um pouco ruim, mas é a verdade. Agora vou entrar mais na verdade brutal e pode parecer pior, mas tenha em mente que quero me abrir completamente aqui. Veja, eu sempre fui academicamente forte, com uma personalidade encantadora. Bem, as pessoas costumavam dizer isso. Por isso, eu era frequentemente referida como a beleza com cérebro no meu círculo familiar. Crescendo, eu era criança extrovertida e confiante, sempre disposta a dar minha opinião sobre as coisas aos adultos. Pelo menos, isso entreteve a maioria deles. Agora, aqui está o oposto. Tenho uma irmã mais nova, Aline, de 29 anos, que, em termos de personalidade, sempre pareceu calma, sonhadora e entediante, até mesmo para mim. Pelo menos ela não estava se destacando na escola e tocava esse instrumento tipo flauta. Lembro-me de ter que suportar sua prática nas noites de terça-feira e nos fins de semana ocasionais durante o ensino médio. Antes de me pintar como a líder de torcida de Hollywood que gosta de intimidar sua irmã mais nova, não era assim. Eu era atlética, pois gostava de correr, mas não corria competitivamente. Não estou sendo intencionalmente má aqui, apenas pintando um quadro verdadeiro para você em uma situação de contraste nítido como essa. Minha família e parentes mais velhos pareciam naturalmente gravitar seus elogios positivos para mim enquanto eu crescia. O foco, a atenção e, portanto, o favoritismo eram principalmente para mim. Então, sempre fui a estrela da minha família durante a nossa infância. Para não mentir, eu sempre gostei desse status. Talvez essa tenha sido a razão pela qual Aline e eu nunca nos demos bem. Nunca compartilhamos esse vínculo fraternal que os irmãos costumam ter. Não sei quem é o culpado, não importa. Assim, conforme crescemos, percebi que o holofote em mim desapareceu ligeiramente quando Aline se tornou mais presente nos assuntos da família. Aparentemente, ela ia a todos os jogos de beisebol do nosso sobrinho, se juntava à nossa sobrinha mais nova para a prática de natação ou ajudava os avós nas compras e nos fins de semana de visitas para ajudar no jardim. Não me importei, pois ela obviamente tinha suas próprias conexões com os membros da nossa família, mas nunca compartilhamos momentos como esses. Então, quando ouvi nossa família brincando durante um jantar sobre como ela abençoava a todos com sua gentileza aleatória e sem esforço, foi desconfortável para mim. Depois de um tempo, comecei a notar isso mais. Ninguém estava fascinado com minhas conquistas ou me elogiava e afirmava por ser bonita quando me via, como costumavam fazer. Pode parecer estranho para alguns de vocês, mas vocês têm que entender que eu adorava essas coisas da minha família. Era realmente importante para mim. Ninguém sequer usava o apelido que o vovô me dava. Não é o apelido real, mas é semelhante à cabeça bonita. Então, comecei a odiá-la. Fiquei mais ciumenta quando os parentes gradualmente começaram a se inclinar mais para o lado de Aline. Eu fiz o meu melhor para manter minha aura. Tudo o que fiz, cada decisão que tomei, queria garantir que me fizesse brilhar mais do que Aline. Eu fiz uma faculdade de Direito e me estabeleci como uma futura advogada assistente enquanto Aline ingressou em um jardim de infância após sua graduação porque ela amava crianças.
Além disso, saí de casa e fiquei em um dormitório para cursar direito, enquanto Aline escolheu ficar com nossos pais. Claro, eu ganhei pontos por escolher a melhor carreira, mas eventualmente ela ficou mais próxima dos meus pais porque estava morando e cuidando deles. Essa é a equação entre eu e minha irmã. Priorizei minha independência porque me deu a liberdade de fazer o que quisesse. Eu queria viver uma vida livre e morar sozinha me mostrou como uma mulher forte, independente e ganhadora entre minha família e parentes, capaz de trazer grandes conquistas e sendo respeitada por ser uma profissional corporativa. Recebi muita atenção masculina durante a faculdade. Voltando à história de Paulo, quando ele mostrou interesse em mim durante nosso primeiro encontro, não levei a sério. Além disso, eu estava prestes a me formar, com a vida à minha frente. Mantivemos contato e conversamos às vezes, mas ambos continuamos vendo outras pessoas durante esse período. No meu aniversário de 28 anos, meus amigos organizaram uma festa para mim e, coincidentemente, Paulo foi convidado por nossos amigos em comum. Ele me perguntou brincando se eu estava solteira e, em resposta, perguntei a ele se ele também estava solteiro. Descobrimos que ambos estávamos naquele momento. Isso se tornou um ponto de virada em nosso relacionamento, porque ambos havíamos explorado pessoas o suficiente até então. Eu estava especialmente pronta para um relacionamento sério. Decidimos nos dar uma chance e começamos a namorar. Paulo foi o homem por quem me apaixonei verdadeiramente. Ele era charmoso, bonito, carinhoso e tudo o que uma mulher deseja em seu homem. Quando começamos a namorar, ele havia largado o emprego e estava trabalhando para estabelecer seu negócio. Lembro-me de como ele estava determinado com seus planos e podia ver isso em seus olhos enquanto ele falava sobre isso. Eu realmente amava que ele estivesse sempre ocupado com o trabalho, mas conseguisse compensar sua ausência com seus gestos românticos exagerados. Acho que isso também foi uma das razões pelas quais nosso relacionamento prosperou, porque ele me deu muito espaço, o que outros homens não faziam. Depois de namorar por 3 anos, nos casamos em um casamento no campo dos sonhos. Foi um dia ensolarado e bonito, e eu nunca esquecerei o momento em que vi Paulo de pé, usando seu terno de casamento. Me apaixonei por ele novamente. Ambos os lados de nossas famílias e amigos estavam presentes nos aplaudindo. Lembro-me de Aline sentada lá feliz, torcendo por mim. Durante o jantar, houve um momento que ficou comigo até hoje. Pode parecer algo trivial, mas no contexto da minha vida, não é. Quando alguém perguntou a ela brincando sobre sua vida amorosa e se ela tinha um relacionamento secreto, ela respondeu com um rosto triste que ainda não tinha encontrado ninguém especial. Até onde sei e me lembro, ela nunca teve um namorado ou alguém que a amasse romanticamente. Vi como ela disse isso e, quando suspirou, olhou para mim. Não me senti triste por ela. Senti-me feliz por ser mais sortuda que ela em termos de amor. Após o casamento, deixei meu emprego em tempo integral e trabalhei como assistente de advocacia em meio período em um escritório de advocacia. Embora fosse um trabalho de meio período, o salário era decente por causa da minha experiência e boa educação. Além disso, continuei aprendendo para me tornar uma advogada e estava mirando em passar no exame da ordem. Ganhei dinheiro suficiente, tive tempo para viajar e desfrutar da minha liberdade, enquanto Paulo ficava mais ocupado estabelecendo um negócio porque queria ter um bebê, portanto, estava trabalhando duro para estabilizar seu negócio. Eu nunca quis um bebê, mas nunca confrontei Paulo sobre isso porque teria levado a uma série de discordância entre nós. Ele é um cara que é inflexível em algumas áreas da vida, incluindo querer ser pai. Além disso, eu sabia que levaria alguns anos para Paulo se estabelecer em sua área e fazer um nome. Até então, eu tinha tempo suficiente para pensar sobre isso, mas tenho que admitir que já havia decidido privadamente ter essa discussão quando Paulo estivesse financeiramente pronto. Paulo estava sempre ocupado com o trabalho ou cansado dele, então, no final, eu tinha que contar com minhas amigas para saídas e viagens. Eu já estava acostumada com a ética de trabalho dele antes do casamento, mas comecei a fazer muitas viagens com as amigas após 3 meses de casamento. Paulo nunca se opôs a isso porque estava ocupado demais e sem dinheiro para me dar, eu bancava minhas viagens. Então, sim, em uma das viagens, encontrei meu antigo amigo Eric. Eric tinha 33 anos e costumávamos correr na pista durante nossos dias de faculdade. Ele era bonito, com um físico atlético, o que costumava chamar a atenção de muitas mulheres nos meus dias de faculdade. Não tínhamos nada além de amizade,
porque ele era admirado e perseguido por muitas garotas, e eu nunca fui de correr atrás de homem nenhum. Quando nos encontramos novamente na viagem, ele havia crescido muito mais maduro, e isso o deixou ainda mais charmoso e bonito. Não vou entrar em detalhes nessa parte, mas não pude resistir. Então, me encontrei na cama dele. Encarei como algo de uma vez só, mas aquela noite foi tão emocionante que simplesmente não consegui me segurar. Acabamos passando a maior parte do tempo juntos na viagem. Meio que abandonei minha amiga no meio do caminho. Depois da viagem, pensei que ele seguiria em frente e eu também. Mas alguns dias depois da viagem, recebi a mensagem dele dizendo que estava com saudades de mim. Ele sabia que eu era casada e eu sabia que ele não estava levando aquilo a sério, então era um acordo perfeito para nós. Logo comecei a encontrá-lo em seu apartamento 3 a 4 vezes por semana. Encarávamos como um prazer temporário, uma aventura que poderia ficar chata após um tempo. Então, aceitamos que continuaríamos até a excitação acabar. Mas depois de um tempo, não foi como planejado. Eventualmente, percebi que suas regras de vida combinavam com as minhas em grande parte. Também nos apegamos emocionalmente. Fiz uma viagem com uma amiga, mas na realidade fui com Eric. Depois disso, fui ao apartamento dele com mais frequência, quase sentindo como se vivesse com Paulo e com Eric ao mesmo tempo. Eu meio que vivia uma vida dupla. Paulo estava sempre ocupado com o trabalho. Ele saía cedo e voltava à tarde para casa. Eu tinha tempo suficiente durante o dia, depois do meu trabalho de meio período. Eric trabalhava como treinador físico, então também tinha muito tempo livre para mim. Nos envolvemos tanto um com o outro que esquecemos que existia um mundo fora dos nossos dois corpos. Foi um relacionamento tão apaixonado, em êxtase, que simplesmente não conseguíamos tirar as mãos um do outro. Foi tudo muito tranquilo por 6 meses, até que minha irmã Aline descobriu. Era nosso primeiro aniversário. Cheguei em casa do trabalho e encontrei Paulo planejando uma bela surpresa em casa. Ele tirou um dia de folga do trabalho e decorou a casa com minhas flores favoritas, fez meu bolo favorito e comprou alguns presentes realmente caros pelos quais eu vinha de olho há muito tempo. Me senti tão especial. Passamos um tempo de qualidade juntos, mas de repente Paulo recebeu uma ligação de seu investidor, dizendo que algo urgente precisava ser resolvido e ele teve que correr para o trabalho. Ele me assegurou que voltaria nas próximas horas, mas fiquei chateada. Estava triste por ele ter me deixado sozinha, até mesmo no nosso aniversário. O que fiz em seguida foi algo que nunca fiz antes, mas pareceu tão natural fazer. Liguei para Eric da minha casa. Foi a primeira vez que o chamei para minha casa. Estava me sentindo para baixo, e Eric era o melhor em me animar. Quando estávamos no meio de tudo, de repente Aline entrou com um bolo para nos surpreender. Fiquei chocada ao vê-la porque a porta estava trancada e ela não deveria ter a chave. Ela ficou parada ao me ver com Eric. Eric se vestiu rapidamente e saiu de casa sem dizer nada para mim ou para Aline. Aline foi até a sala de estar e simplesmente ficou lá, acho que esperando uma explicação. Depois que Eric saiu, passei por onde ela estava sentada e saí. Aline me acompanhou lá fora e estava claramente brava comigo, porque ela e o resto da minha família amavam Paulo. Eu podia sentir que ela também se sentia traída. O que fiz a seguir é porque estou aqui. Preciso me abrir, mas só posso fazer anonimamente. Não tive outra escolha a não ser me fazer de vítima. Chorei no ombro de Aline e disse que me sentia solitária mesmo depois de me casar porque Paulo sempre estava ocupado. Acrescentei que me senti terrível quando Paulo me deixou sozinha em casa no nosso aniversário, então contratei alguém para alegrar meu humor. Assegurei a ela que foi apenas uma vez e não havia emoções envolvidas, porque o cara estava prestando um serviço remunerado. Enquanto confessava isso a ela, vi que ela comprou todas as minhas mentiras e ficou empática comigo. Ela me abraçou e disse que Paulo se sentia culpado por me deixar sozinha novamente, então pediu a Aline que me acompanhasse até ele voltar. Aline fez uma parada rápida no escritório de Paulo para pegar a chave reserva da casa, para que pudesse me surpreender. Ela me disse que entendia que era difícil lidar com a solidão, porque ela já esteve na mesma situação, já que não tinha namorado. Ela me deu uma palestra sobre moral e valores familiares. Eu disse a ela que aconteceu apenas uma vez e que já me sentia culpada por isso. Então ela me pediu para eu confessar a Paulo sobre isso.
Eu disse a ela que confessaria no momento e lugar certos e pedi a ela para não contar nada a ninguém. Ela prometeu que manteria segredo. Eu sabia que ela manteria segredo. A conheço desde a infância. Continuamos conversando por quase 3 horas. Paulo chegou em casa depois disso, e passamos o resto do dia normalmente. Embora Aline não estivesse confortável, não disse nada. Ela saiu logo depois que Paulo chegou, dizendo que queria nos dar privacidade, mas eu sabia que ela estava apenas se segurando por dentro com o peso do meu segredo. Não sei o que a fez agir assim, mas ela foi para as redes sociais e vasculhou minha lista de amigos para encontrar o histórico do meu parceiro de caso. Ela descobriu que Eric não era o que eu disse que ele era e que ele era meu velho amigo. Como sei disso? Ela me ligou no dia seguinte e me confrontou sobre sua investigação. Fiquei tão frustrada com sua intromissão que gritei com ela e a avisei para ficar fora do meu caminho. Ela permaneceu calma sob minha pressão, mas sutilmente me ameaçou dizendo para confessar minha traição a Paulo, ou então ela o faria. Ameacei abertamente que destruiria a vida dela se ela contasse a ele. Lembrei-a de que nossos pais sempre ficariam do meu lado e ela sabia que não seria difícil para mim virar o jogo contra ela. Já fiz isso muitas vezes no passado, quando ela foi punida pelos crimes que eu cometi. Ela me conhecia muito bem, sabia que eu era manipuladora e mentirosa. Usei minha beleza e inteligência no lugar e com as pessoas certas. Disse a ela que ela não poderia ter nada acima de mim e que eu poderia destruí-la sem perder o sono por isso. E então fui ainda mais longe para garantir que ela se calasse. Chantageei-a, dizendo que expor minha traição prejudicaria Paulo, nossos pais e avós, então era melhor que ela esquecesse. Disse a ela que, se minha traição fosse descoberta, ela seria responsável pelo estrago que eu traria para a vida de todos. Terminei a ameaça garantindo que estava disposta a ir além. Ela não respondeu e desligou o telefone. Já se passaram alguns meses desde então. Aline ocasionalmente me manda mensagens me dando lições sobre como ser um parceiro leal, enviando-me artigos sobre lidar com adultério no casamento e dizendo que eu deveria confessar a Paulo sobre minha traição. Mas sempre respondo com um emoji de fogo. Ela sabe o que eu quero dizer com isso. Às vezes eu a manipulo emocionalmente, repetindo que é algo que só ela pode controlar, então se ela não parasse, seria ela quem machucaria a todos. Da última vez que ela me visitou, ela disse que se sentiu sufocada ao ver que eu estava traindo o Paulo e que o coitado não tinha ideia disso. Fiquei tão furiosa com ela. Não sei por que diabos ela estava se intrometendo na minha vida. Fiquei tão agitada que ela não entendeu a mensagem e teve a audácia de trazer o assunto na minha cara, então fui um passo além. Disse na cara dela que ainda estava tendo um caso muito apaixonado com o Eric e que ela podia fazer o que quisesse, mas ninguém acreditaria nela. Ela sabe que suas súplicas caem em ouvidos surdos, mas Aline, sendo a gentil Aline, continua a me irritar. Eu a odeio até o âmago. Não quero seus conselhos. Ela, que nunca encontrou amor em sua vida, é a pessoa menos qualificada para me dar palestras sobre amor e relacionamentos. Quero estar livre da interferência dela. Passados alguns dias. Estou em uma situação muito crítica. Esta manhã, enquanto estava no trabalho, recebi uma ligação de Aline onde eu podia ouvir Aline e Paulo conversando entre si. Aline me disse que a ligação estava no viva voz e Paulo estava com ela. Corri para o elevador deserto porque sabia o que ia acontecer. Aline disse que tinha contado tudo para o Paulo sobre meu caso. Comecei a gritar na ligação dizendo que era tudo mentira. Ela prosseguiu pedindo desculpas ao Paulo por manter meu segredo por 2 meses e chorou copiosamente. Ela até pediu desculpas a mim que não conseguia mais carregar o fardo do meu segredo. Pedi para eles voltarem para casa ou me dissessem sua localização para que eu pudesse encontrá-los e dar minha explicação, mas senti que eles não estavam me ouvindo. Parecia que Paulo estava consolando Aline. Meus gritos e choro estavam caindo em ouvidos surdos. Eu só podia ouvi-lo soluçando e alguns minutos depois um passo se aproximou perto do telefone e a ligação foi desconectada. Meu coração afundou. Tentei ligar de volta várias vezes, mas nenhum deles atendeu. Depois de um tempo, ambos os celulares deles estavam indisponíveis. Corri para o escritório de Paulo para descobrir que ele não foi ao escritório hoje. Liguei para minha mãe para verificar sobre Aline e fiquei sabendo que ela também não estava em casa. Mamãe disse que Aline havia informado que voltaria tarde. Sim,
Ela é uma filha ideal que mantém nossos pais atualizados sobre sua rotina. Então estou esperando Paulo estar em casa até tarde da noite. À medida que o tempo passa, estou ficando inquieta. Portanto, estou atualizando aqui para acalmar meus nervos. Não sei que informações Aline deu para Paulo e como ele vai reagir. Atualização. Está prestes a fazer 2 anos desde aquele dia D. Ao reler minha última atualização, lembro-me de quão terrível era minha situação naquele dia, procurando por Paulo e Aline por toda a cidade e não conseguindo encontrar nenhum dos dois. Para me distrair, cozinhei para Paulo enquanto cozinhava, pensei em centenas de maneiras de convencer Paulo da minha verdade. Lembro-me quando Paulo chegou às 22 horas. Corri para ele e o abracei chorando copiosamente. Disse a ele que tudo o que Aline havia dito era mentira e que eu poderia explicar tudo. Ele ficou lá congelado com uma expressão séria, então ele me mostrou as capturas de tela de todas as conversas que tive com Aline, como ela havia implorado para eu confessar ao Paulo sobre a traição e como eu a tinha chantageado para manter meu segredo. Eu não a chantageei diretamente, mas a ameacei. Ela estava sendo gentil quando disse que era chantagem, mas então veio o que eu nunca esperava. Fiquei sem palavras quando Paulo me mostrou as fotografias de Eric e eu em um estado íntimo e comprometedor. Ao ver o ângulo das fotografias, percebi que quando Aline entrou na minha casa no nosso aniversário, ela nos viu, a mim e ao Eric, através da janela do nosso quarto, que dava para o corredor. Na verdade, ela tirou fotos antes de entrar no quarto. Então, o choque dela ao entrar foi fingido. Ela poderia simplesmente ter saído da casa e voltado mais tarde, mas não, ela queria o seu momento dramático de qualquer maneira. Com aquelas evidências, mal tinha algo para me defender. Continuei dizendo que era apenas físico, sem emoções envolvidas, e que fiz isso porque estava me sentindo solitária com a repetida ausência de Paulo. Implorei e supliquei o perdão de Paulo. Foi a primeira vez que implorei a alguém e isso esmagou meu ego em pedaços. Eu sabia que não merecia esse tratamento, mas implorei porque o amava. Paulo permaneceu em silêncio até finalmente dizer algo. Ele disse que acreditaria em mim se eu deixasse ele ver a conversa no chat entre eu e Eric. Cheque mate, mais um soco no estômago. Fui pega em flagrante porque não era apenas físico, eu também estava emocionalmente envolvida com Eric. Nós confessamos nosso amor e luxúria um pelo outro todos os dias. Eu sabia que Paulo desmaiaria ao ver aquelas mensagens, então desisti da minha defesa quando ele insistiu. Dei o telefone a ele, ele percorreu algumas conversas e ficou sabendo a verdadeira gravidade da minha traição. Se ele fosse qualquer outro cara, teria ficado agressivo ou físico até, mas Paulo era um cavalheiro. Ele sentou-se à mesa do jantar, entorpecido. Tentei servi-lo comida, mas ele recusou-se a comer. Prometi a ele que faria de tudo para consertar nosso casamento. Ele não falou por 1 hora inteira, apenas ficou olhando para o telefone, rolando pelas capturas de tela das conversas que tive com Aline, como se estivesse preso em um ciclo. Enquanto isso, tentei convencê-lo de que poderíamos ter um novo começo. Do nada, ele falou. Disse que havia tomado sua decisão e que estava pedindo o divórcio. Implorei com ele, mas eventualmente percebi que Paulo era extremamente ponderado em suas palavras e ações. Se ele tivesse tomado uma decisão, teria pensado nisso milhares de vezes, nos prós e contras, e uma vez que tivesse decidido, não importa o que eu fizesse, ele não mudaria de ideia. Ele me disse para ficar na casa enquanto ele se mudava. Fiquei lá parada vendo-o fazer as malas e sair de casa. Tentei o meu melhor para impedi-lo, não conseguia acreditar que ele estava partindo. Disse a ele que poderíamos ter nosso bebê e seria a melhor coisa de nossas vidas. Mostrei-lhe a vida dos sonhos que poderíamos ter juntos com nossos filhos, mas ele não ouviu. Segurei seus braços e suas pernas para impedi-lo, mas ele não parou. Depois que Paulo saiu naquela noite, a porta se fechou de uma forma que eu nunca pensei que poderia. Foi como se eu fosse empurrada para um buraco de abandono. Não consigo explicar de outra forma. O silêncio da casa me assombrou. Percebi que minha vida estava irreparavelmente danificada. Foi a primeira vez que senti como meu casamento era bonito e como eu o arruinei, dando-o como garantido. Amaldiçoei a mim mesma por trocar minha vida estável e meu ótimo casamento por alguns prazeres baratos. Nas próximas semanas, foi um verdadeiro pesadelo para mim e acabei parecendo um zumbi. Parei de sair e não queria ver ninguém.
Eric me ligou várias vezes, mas o bloqueei sem nenhuma explicação. Eventualmente, meus pais descobriram meu divórcio e o motivo por trás disso. Não, Paulo não contou a eles. Eu tive que informar meus pais sobre o divórcio. Fui obrigada a isso porque precisava de um sistema de apoio. Sabia que não conseguiria passar por isso sozinha e, seja lá o que for, meus pais sempre estariam ao meu lado. Quando eles souberam que eu traí o Paulo, ficaram bravos comigo porque amavam o Paulo. Ele não apenas desfrutava de uma reputação muito boa dentro da minha família, mas era amado por todos. Eles se sentiram envergonhados por sua filha mais velha poder fazer algo tão vergonhoso. Mas, eventualmente, usei minhas lágrimas para convencê-los de que foi um erro inocente e único nas horas de solidão, e eventualmente me perdoaram. Até minha mãe ficou na minha casa por algumas semanas para me apoiar porque estava com medo de como eu parecia terrível e eles não podiam me deixar viver na miséria. Surpreendentemente, eles não tinham conhecimento de que Aline sabia disso e que eu a tinha chantageado ou ameaçado para manter isso em segredo. Também nunca contei a eles sobre essa parte. Enquanto isso, Paulo pediu o divórcio e voluntariamente me deu metade de seus pertences na casa, mais do que eu merecia. Ele alugou um apartamento barato e, como esperado, trabalhou muito em seu negócio. Claro que não esperava que ele fizesse outra coisa. Eu sabia que ele estava usando o trabalho para lidar com a nossa separação. Eu estava fazendo o mesmo. Levou algum tempo, mas recuperei um pouco do meu eu antigo. Comecei a trabalhar como advogada em tempo integral e me mantive ocupada no trabalho, mas ainda não conseguia seguir em frente. Orei todos os dias para que de alguma forma encontrasse Paulo e ele me aceitasse de volta. Pensava nele todos os dias e no que fiz a ele, a nós. Não conseguia deixá-lo ir. Era terrível e me causava ainda mais estresse do que meu trabalho. Estava esperançosa de que ele ainda me amasse e tivesse me perdoado até agora. Queria ligar para ele, mas nunca tive coragem de fazer isso. Agora, pelo motivo que voltei a escrever minha história. Na semana passada, visitei a casa dos meus pais, mas eles estavam fora para ir a um casamento. Aline estava em casa sozinha. Me senti desconfortável e queria sair, mas Aline insistiu para que eu ficasse por um tempo. Evitei Aline nos últimos 2 anos, e essa foi nossa primeira confrontação 1 a 1 depois que ela expôs meu caso. Ela me perguntou se eu queria beber algo, mas eu não queria nada, esperando que ficássemos apenas na conversa fiada e eu pudesse sair. Mas eu sabia que não podia. Depois que ela insistiu da maneira que fez, ela veio caminhando para a sala segurando 2 bebidas e me deu uma. Tudo o que ela faz por mim em bondade dói ainda mais do que antes, não importa quão pequeno seja o gesto. Olhei nos olhos dela e perguntei diretamente por que ela não contou aos nossos pais sobre eu a estar chantageando. Ao perguntar, pude sentir a tensão ao meu redor, pois essa pergunta me atormentava há muito tempo. Para minha surpresa, ela veio na minha direção e me abraçou. Acho que ela também estava com o coração pesado. Ela pediu desculpas por ter exposto a verdade ao Paulo. Ela disse que me amava e nunca me machucaria, por isso nunca contou aos nossos pais sobre minhas ameaças. A maneira como ela respondeu mostrou que ela estava surpresa por eu ter perguntado, pois pensava que eu saberia. Ela confessou que, quando confrontou Paulo sobre meu caso, ele não acreditou nela, então ela teve que mostrar todas as conversas ameaçadoras e fotografias para provar seu ponto. Ela continuou dizendo que me amava e nunca me machucaria. Suas lágrimas me fizeram sentir remorso por odiá-la. Por todo esse tempo, ela continuou protegendo minha reputação na frente dos nossos pais. Quando percebi isso, vi minha irmã na minha frente, ainda pensando em mim. Vi agora como sempre fui horrível com ela, como foi fácil para mim apagar sua chama enquanto crescia. Minhas pernas enfraqueceram enquanto me desculpava com ela. Comecei a chorar com todo o meu coração, repetindo o quanto sentia muito, enquanto me via pedindo desculpas por tudo. Ela não sabia o que se passava na minha cabeça. Ela disse que eu não precisava pedir perdão a ela, em vez disso, deveria pedir desculpas ao Paulo, porque eu machuquei muito. Eu sabia que o machuquei. Eu sabia que arruinei meu casamento. Em minha fantasia, poderíamos estar juntos novamente, mas para falar com ele de verdade, o que eu poderia dizer para consertar as coisas? Atualização. Passaram-se apenas 4 meses desde minha última atualização, onde estava elogiando minha querida irmã Aline.
Logo após aquela postagem, descobri algo sombrio. Isso me abalou até o âmago e me jogou no poço da depressão onde estava durante meu divórcio. Paulo e Aline estavam namorando um ao outro. Eu sempre duvidei das intenções dela ao compartilhar as fotos com Paulo, aquelas de mim e Eric sendo íntimos. Se ela fosse tão pura e genuína, nunca teria tirado essas fotos de mim com Eric. Ela teve que parar, avaliar a situação e então decidir tirar fotos para seu próprio benefício pessoal. Ela era definitivamente pretensiosa. Por que penso assim? Por causa da maneira como ela agiu surpresa ao entrar no quarto, embora já nos tivesse visto pela janela e até tirado o tempo para pegar o celular e adicionar fotos para sua coleção. Sempre soube que ela era astuta. Depois da minha confrontação com Aline há 4 meses, comecei a visitar meus pais com mais frequência, porque pensei que todos haviam superado o capítulo do Paulo. Eu estava completamente errada. Todos estavam realmente em contato com Paulo o tempo todo. A verdade é que ninguém mencionava o nome dele na minha frente. Gradualmente, fui descobrindo que Paulo estava indo muito bem no trabalho e que seu negócio estava florescendo. Ele frequentemente visitava meus pais, mas eles nunca me contaram. Ele sempre foi gentil e atencioso com meus pais. Fui uma tola em aceitar essa informação positivamente, achando que ainda tinha uma chance. Pensei que talvez Paulo estivesse planejando uma reconciliação comigo. Eu estava muito envergonhada para perguntar diretamente aos meus pais sobre sua próxima visita, então, deliberadamente, visitei meus pais de vez em quando para que pudesse esbarrar com Paulo um dia. Depois de algumas semanas tentando, finalmente encontrei Paulo jantando com meus pais. Usei a oportunidade para conversar com ele. Ele foi gentil e cordial comigo, perguntando como eu estava e sobre o meu trabalho. Percebi que ele estava agindo diferente. Ele evitava qualquer contato visual real comigo ou manter a conversa comigo. Não consegui entender o motivo pelo qual ele estava tão desconfortável falando comigo. Depois do jantar, quando ele foi lavar as mãos, aproveitei a oportunidade para segui-lo. Essa era a minha chance de ficar sozinha com ele e reacender nosso relacionamento. Tentei tocar em seus braços, mas ele recuou do meu toque. Tentei abraçá-lo, mas ele estendeu os braços para criar espaço entre nós. Ele então me disse na cara que a reconciliação nunca estaria na mesa e que ele tinha seguido em frente. Ele quase deixou escapar que já estava namorando alguém. Fiquei arrasada porque estava solteira e incapaz de seguir em frente, mas ele havia seguido em frente tão facilmente e já estava namorando alguém. Eventualmente, descobri que essa pessoa não era ninguém menos que minha querida irmã Aline, e pior, minha família sabia disso. Depois daquele jantar, continuei incomodando minha mãe para me ajudar a reconciliar com o Paulo, mas ela me pediu para seguir em frente e encontrar um homem adequado para mim. Quando fiquei obstinada, ela me disse que Aline e Paulo estavam se vendo. Eles ficaram mais próximos apenas 6 meses após o nosso divórcio. Essas palavras me deixaram doente, completamente doente, do estômago à garganta. Eu estava despedaçada. A última coisa que eu queria testemunhar em minha vida era ver Aline ao lado do Paulo. Desabei, minha mãe me consolou, mas ela principalmente apoiou o Paulo por ser tão bom como é e sempre foi. Logo depois, fiquei sabendo que Aline e Paulo tornaram oficial o relacionamento deles 2 meses atrás, no aniversário de Aline. Que legal, com todos lá, incluindo eu. Eles também anunciaram que estão comprando uma nova casa, uma grande casa familiar para sua família e futuros filhos. Eu notei como as pessoas me olhavam durante o anúncio dela. Eu fingi que estava tudo bem, sou forte e não preciso de ninguém. Eu tentei torcer por eles, mas no fundo eu estava arrasada. O prazer que enchia os cômodos ao mesmo tempo despedaçava minha alma em pedaços. Minha garganta se fechou e eu não conseguia engolir, mesmo que tentasse. Me desculpei e fui para o quarto dos meus pais desabar em lágrimas. Aline notou minha ausência e me seguiu até o quarto. Ela disse que sentia muito por me machucar e tentou me abraçar. Eu a empurrei, dizendo para ela tirar sua máscara gentil na minha frente. Eu disse a ela que estava namorando Paulo apenas para se vingar de tudo o que fiz a ela quando criança. Ela não disse nada, apenas continuou me encarando com olhos frios. Continuei acusando-a de roubar meu marido e manipular a família contra mim. Disse a ela que, se suas intenções fossem tão genuínas,
Porque ela me fotografou com o Eric e porque agiu chocada ao entrar no quarto quando já nos havia visto. Pela primeira vez, vi verdadeira frieza em seus olhos. Ela disse que amava o Paulo e que o relacionamento deles era baseado em pura lealdade e não em vingança contra mim. Ela disse que nem ela nem Paulo eram vingativos e maliciosos como eu. Ela acrescentou que me amava e nunca quis me machucar. Eles tentaram reprimir seus sentimentos, mas o relacionamento deles floresceu naturalmente e eles não puderam fazer nada a respeito. Expulsei-a do quarto porque não conseguia suportar ouvir suas mentiras de amor sem me despedaçar completamente. Fechei a porta quando ela saiu, mas senti que ela abriu novamente, pois a porta se abriu ligeiramente e ouvi o que ela disse. Ela me lembrou que eu havia cavado minha própria cova e agora não tinha escolha a não ser deitar nela. Eu não consegui responder a isso. Como eu poderia? Era verdade. Eu sou a única que arruinou meu casamento por uma aventura temporária. Depois de afogar minhas mágoas, saí e vi todos felizes, desfrutando do sucesso de Paulo e Aline como casal. Meu pai dançava com Aline enquanto Paulo e minha mãe torciam por eles. A felicidade e os elogios que costumava desfrutar durante toda a minha vida agora são direcionados a Aline. Desde então, Aline não perdeu nenhuma oportunidade de falar sobre a nova casa deles e como Paulo projetou tudo sozinho para sua futura esposa Aline e filhos. Hoje em dia, vejo Paulo e Aline frequentando todos os eventos familiares, de pequenos a grandes, de mãos dadas como pombinhos. Paulo afasta o cabelo dela enquanto conversa com ela. Em nossos 3 anos de namoro e 1 ano de casamento, Paulo nunca teve tempo para comparecer a qualquer evento familiar comigo. Eles nunca se separam. Todos na família admiram o novo amor e brilho deles. Você consegue imaginar isso? E tudo que recebo é um sorriso irônico e sobrancelhas arqueadas enquanto as pessoas me chamam de traidora em voz baixa. Ninguém diz nada, mas ao fingir que está tudo bem, eles aceitam tudo porque acham que eu mereço isso. Tentei confrontar meus pais de que Aline e Paulo estavam fazendo esse show apenas para me atingir. Em vez de me apoiar, meus pais me pediram para procurar terapia naquele momento. Eles entendem que é difícil para mim vê-los felizes juntos. Claro que é de cortar o coração para mim ver a inútil da Aline ao lado do amor da minha vida. Ele não merece tão pouco. Eu posso ser muito mais para ele. Ambos estão radiantes de amor enquanto eu pareço sombria. Quero evitar vê-los, mas tenho que confessar que ainda tenho uma esperança dentro do meu coração que me impulsiona a tentar mais uma vez reconquistar Paulo. Isso me mata por dentro ver a felicidade deles toda vez que vejo Aline, amaldiçoo em minha mente esperando que algo aconteça fora do meu controle. É terrível, mas estou dizendo toda a verdade aqui. Eu sei que você vai me julgar, mas tente ver pelo meu ponto de vista. Eu sou a vítima aqui, não Paulo. Ele está recebendo todo o amor e respeito enquanto eu sou rotulada de traidora. Ele era ocupado construindo seu negócio enquanto eu sofria na solidão. Eu também paguei um preço alto por seus sacrifícios. Agora que sua empresa está florescendo, ambos estão esfregando seu sucesso na minha cara. Tenho que fingir um sorriso toda vez que alguém menciona algo bom acontecendo com eles. Não desejo nada de bom para eles porque obviamente preferem me ver destruída enquanto perseguem sua vida amorosa egoísta. Sinto que ambos estão se unindo para me machucar, mas ninguém consegue ou quer enxergar isso. Ninguém jamais seria verdadeiramente feliz em sua situação. As pessoas podem enganar os outros, mas não a si mesmas. Não importa qual seja o seu crime, você simplesmente não pode ser aquele santo para ver sua irmã brilhando ao lado do seu ex-marido, que é uma pessoa maravilhosa. Atualização. Eu sei que se passaram 2 anos desde minha última atualização. A maioria das pessoas teria esquecido e seguido em frente, mas veja, eu ainda estou presa nesta situação, incapaz até mesmo de rastejar 1 centímetro. Em vez disso, sou arrastada pelo meu passado toda vez que tento avançar. Se Aline e Paulo esfregando seu amor e sucesso na minha cara não fossem suficientes, acordei com uma enxurrada de notificações e mensagens de congratulações nos grupos de bate-papo da minha família. Um dia, Paulo pediu Aline em casamento em um local exótico no exterior, à beira-mar, e todos estavam suspirando com suas fotos hipnotizantes do momento especial. Paulo contratou um fotógrafo profissional para capturar o momento e parecia surreal, diretamente de um filme. Enquanto toda a família e parentes estavam enviando bons votos para eles, eu simplesmente não conseguia suportar vê-los felizes. Foi a gota d'água para mim.
Eu disse no grupo de chat para eles irem viver suas vidas de merda juntos e sair do grupo. Isso enfureceu meu pai, que mais tarde me repreendeu por meu comportamento imaturo. Ele ameaçou me cortar de sua vida. Ele já estava envergonhado por eu ter me tornado o assunto de fofocas da família, o que trouxe vergonha aos meus pais, e meu comportamento no grupo apenas aumentou a sua raiva. A questão é que todos estão tão preocupados com o amor deles, com o sucesso deles, com a felicidade deles, mas ninguém nunca pensa na minha felicidade, na minha paz mental, ou em como estou lidando com esse trauma mental. Os traidores também são vítimas às vezes e os mais solitários porque ninguém entende a perspectiva deles. O casamento deles se tornou o assunto de nossa roda social porque Paulo e Aline estavam meticulosamente planejando isso, pedaço por pedaço. Um casamento estrangeiro à beira-mar, os melhores planejadores de casamento, as melhores fotografias, sessões pré-casamento e o que mais. As pessoas estavam enlouquecendo com o casamento deles. Fico feliz por ter saído do grupo de bate-papo porque as conversas detalhadas teriam me sufocado. Descobri todos esses detalhes por meio do convite por e-mail, onde os nomes desses renomados planejadores de casamento e fotógrafos estavam exibidos de forma exagerada. Decidi que não iria comparecer porque simplesmente não conseguia. Mas minha mãe insistiu para que eu fosse ao casamento porque minha ausência levantaria suspeitas e minha maturidade seria questionada. Ela disse que nunca me perdoaria e me cortaria da família se eu não fosse. Meu pai já agiu como se me deserdasse parcialmente depois que confrontei Paulo e Aline no grupo de bate-papo. Digo, agiu, porque ele não falou comigo ou sequer me olhou após esse incidente, mas acho que é uma fase e ele precisa de tempo. Minha mãe foi minha única salvação. Eu não podia me dar ao luxo de perdê-la. 2 semanas antes do casamento, decidi ir. Não sinto necessidade de passar pela minha parte no casamento, pois foi mínima e, mesmo assim, foi difícil o suficiente, então vou pular. Um momento memorável foi quando saí do casamento no meio, depois de me trancar em um banheiro porque não consegui ver meu homem beijando a noiva feia. Depois do casamento, tentei manter o contato mínimo com qualquer um dos membros da minha família, exceto minha mãe, que costumava me ligar e visitar regularmente para saber como eu estava. Ela evitava qualquer conversa envolvendo Aline ou Paulo. A vida continuou e, dentro de um ano do casamento deles, fiquei sabendo que Aline deu à luz um menino. Meu coração doeu com a notícia. O bebê de Paulo deveria ser meu e não de Aline. Eu deveria dar à luz o bebê de Paulo. Embora minha mãe tenha mantido a gravidez de Aline em segredo de mim, a notícia do filho dela chegou até mim de alguma forma. Com essa notícia, minha depressão voltou, o que não tinha sido totalmente curada. Você deve me odiar por ser tão direta e honesta, mas tente imaginar o meu sofrimento, apenas tente por um momento. Pelo menos me dê isso. As histórias de sucesso eram jogadas na minha cara uma após a outra e eu não podia fazer nada além de aceitar. De ser na parede da fama da minha família, me tornei a parede da vergonha. Meu pai me desprezava e minha mãe, de alguma forma, ficava ao meu lado para que eu pudesse começar a cuidar de mim mesma novamente. Todos olhavam me desprezando. Eu não conseguia seguir em frente a Paulo mesmo depois de anos do nosso divórcio. Eu estava indo mal no meu trabalho. Meu chefe estava apenas me suportando por causa dos meus registros passados, mas ele deu o aviso final de que eu precisava me concentrar nos casos e entregar mais qualidade porque minha negligência estava fazendo meus clientes sofrerem. Era do meu interesse recuar, mas eu não tinha que tomar essa decisão. Pouco tempo depois desse aviso final, fui removida da posição de advogada e rebaixada para uma posição de auxiliar jurídico. Minha terapia não estava funcionando. Minha terapeuta estava prestes a desistir das sessões, pois chegamos a um ponto em que ela não conseguia mais me ajudar. Quem é a vítima aqui? Meu terapeuta disse que a única opção restante era que eu me reconciliasse com Paulo e Aline para ter um encerramento e paz. Eu neguei de imediato que não poderia implorar por perdão a eles, não depois do que ela tinha feito comigo. Minha terapeuta apresentou 2 escolhas diante de mim: sofrimento vitalício ou reconciliação. Depois de ponderar sobre as escolhas por muitas semanas, não pude deixar de ir à casa de Paulo. Realmente não sei o que estava pensando hoje ou como reuni coragem. Apenas me vi em pé à porta dele. Hoje eles me receberam felizes, o que pareceu desonesto. Como eles poderiam? Aline estava sentada ali com o bebê no colo enquanto Paulo preparava uma mamadeira para o bebê.
Me senti dividida olhando para o rosto da criança porque ele se parecia com Paulo e Aline. Vendo Paulo e Aline juntos alimentando o bebê, desabei. Disse a eles que precisava reconciliar com eles para seguir em frente com minha vida. Minha voz tremia quando lhes disse. Queria que Paulo me perdoasse pela traição e Aline por tudo que fiz a ela. Continuei descrevendo o quão terrível minha vida se tornou depois do que fiz. Abri meu coração e me desculpei por tudo. Quase me engasguei enquanto chorava e confrontava meus erros. Aline entregou o bebê para Paulo e correu para me abraçar. Paulo disse que ambos já me perdoaram há muito tempo e nunca me desejaram mal. Pedi a Paulo que se juntasse a mim para a terapia de casal porque precisava falar abertamente sobre minha traição na frente de Paulo e do meu terapeuta para seguir em frente do meu passado. Toda a atmosfera mudou. Eles ficaram chocados ao ouvir minha demanda. Vi Aline olhando intensamente para Paulo, esperando por sua resposta. Ela já tinha cativado a mente de Paulo e como ele poderia me ajudar? Ele disse que já me perdoara, mas não poderia me ajudar mais. Disse que desejava tudo de bom para mim, mas naquele momento, sua família era sua prioridade. Sua família agora era Aline e o bebê. Eu costumava ser sua vida, agora não sou mais nada para ele. Implorei, dizendo que precisava de ajuda para superar essa depressão e que ele era o único que poderia me ajudar. Ele me olhou, mas viu um olhar vazio e frio em seus olhos. Ele então disse que não podia fazer nada além de me perdoar. Disse que já havia desistido de sua casa e metade de seus bens sem reclamar e viveu na miséria por 2 anos para reconstruir sua vida. Continuei chorando e implorando por ajuda, mas ele parecia irritado. Disse que precisava sair para o trabalho. Ele se levantou e imediatamente me pediu para ir embora também. Disse que era a hora da soneca do bebê, então eu precisava desculpá-los. Continuei pedindo ajuda a ele, mas ele evitou, dizendo que poderíamos falar sobre isso depois, pois estava atrasado para o trabalho e Aline estava ocupada colocando o bebê para dormir. Nunca me permiti abaixar tanto na frente de alguém como estava fazendo na frente de Paulo repetidamente. Estava literalmente de joelhos implorando a ele para me ajudar a sair da depressão, mas tudo isso caiu em ouvidos surdos. Acho que eles haviam se vingado completamente de mim e deviam estar satisfeitos, celebrando sua vitória, me sentindo humilhada e mentalmente torturada. Saí da casa deles e quase perdi a cabeça enquanto dirigia de volta para minha casa. Queria que algum veículo viesse e batesse no meu carro, minha vida e minha cabeça estavam um verdadeiro caos. Passei o dia inteiro uivando e chorando depois de voltar da casa deles. Tive que escrever isso porque estava me sufocando por dentro. Eu sei que alguns de vocês me rotulariam como uma fraudadora que está inventando essa história. Alguns de vocês me chamariam de louca, alguns me chamariam de traidora e diriam que eu mereço tudo. Talvez eu seja tudo que vocês me rotulam. Às vezes a realidade é muito mais complexa e horrível do que a ficção. Eu posso ser uma fraudadora, posso ser uma louca traidora, mas também sou uma vítima. Sim, eu traí o Paulo e não me orgulho disso. Foi meu erro grave, mas quem não comete erros na vida? Alguns de vocês têm sorte de escapar com seus erros, e alguns de nós, como eu, acabamos pagando um preço alto em nossas vidas. Eu me arrependo de chantagear e ameaçar Aline. Eu sei que estava errada, fui má pelo que fiz a ela, mas agora a alegria, a felicidade dela, cortam minha alma. Nunca odiei mais do que agora, mesmo que eu seja mais madura, também estou mais quebrada e sinto mais inveja dela. Sou a ovelha negra silenciosa da minha família, o brilho foi para minha irmã, ela roubou tudo o que havia de bom na minha vida. Perdi tudo, perdi o amor e o respeito da minha família e do Paulo, que era meu orgulho. Nunca terei filhos com o homem que amei tanto. A Aline tirou tudo de mim, e nem posso gritar alto para aliviar a pressão, porque sou a vilã, sou a traidora aos olhos de todos. Estou presa em uma garrafa de vidro no mar aberto, flutuando sem esperança. Por favor, não leve minha sinceridade levianamente. Deixe-me saber como posso sair disso. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!